E a gente segue o programa com a minha próxima convidada falando sobre saúde, sobre exercício físico. A gente comenta aqui, né? A gente entrevista aqui principalmente os médicos que recomendam o exercício físico, atividade física como remédio, né? Praticamente aí em todos os tratamentos. Estou recebendo a Carol Sierakovski, que é personal trainer e também nutri. Carol, muito boa tarde, seja muito bem-vinda. Muito boa tarde, obrigado pelo convite e eu estou bem feliz de estar aqui para a gente poder falar sobre saúde de uma forma descomplicada, nada óbvia ou fora da caixa, né? Para fazer com que as pessoas tenham cada vez mais acesso a uma informação bacana, sem aquele peso, né? Que quando a gente fala, tem que cuidar. Tem que fazer exercício, o pessoal diz, não, só para aquela galera marombada lá da academia, não vou me meter, isso aí não é para mim. Exatamente. Já não é bem assim, gente, porque tem vários tipos de exercícios e é legal que a Carol é personal trainer e também nutri. Às vezes a gente traz um e traz o outro, agora a gente trouxe 2 em 1 aqui, porque na verdade eu estava falando, Carol, com o meu próprio pessoal, quero mandar lá um abraço para a galera da Sport Jeans Academia, né, que estava me comentando que é o seguinte, tem que ser junto as duas coisas. Tem que ter. Não adianta você também fazer exercício, se matar, fazer exercício e ter uma alimentação totalmente desregrada. É verdade. Vai ser um esforço complicado, né? E cada vez mais, né? Eu te falo, Cláudio, pelo seguinte, eu sou personal, eu trabalho com educação física há 25 anos. Tá. E a nutrição, ela sempre fez parte da minha rotina e tal, mas como nutricionista é agora quase da minha aposentadoria como personal para partir para agora para nutrição. Exatamente. E cada vez mais eu vejo que não só em termos de resultado estético, que é claro que as pessoas buscam isso, mas nós vivemos numa era que precisa cada vez mais da busca pela manutenção da nossa matéria, né? A gente precisa estar bem. Sim. Né? E tu treina, quer ter um resultado estético, não vê, precisa da alimentação. Tu cuida da alimentação, não treina, fica também não vai ter resultado e tu precisa ter saúde. Se tu não faz os dois juntos, tu não vai ter. Não adianta, né? Não tem mágica. Não adianta. O resultado estético, tu joga um pouco aqui, um pouco ali. Tá. A saúde é os dois. A saúde é os dois. Isso é muito importante a gente falar, porque tem outra questão, Carol, que nós estamos envelhecendo, o Brasil está envelhecendo, e o Rio Grande do Sul mais ainda. E se a gente observar nas ruas da cidade, por exemplo, você vai ver que existem pessoas realmente, grande parte, com mais idade. Jovens há mais tempo, digamos assim, né? Nós, inclusive, somos jovens há mais tempo. Então, exatamente. E é como isso não acontecia antes, na década de 1950, a expectativa de vida era de 50 anos. Tem manchetes dos jornais do início do século passado que uma idosa morreu com 42 anos, né? E era isso mesmo, as pessoas com 50 anos já morriam. E agora não, 77, 78 anos, mais ou menos, a expectativa de vida. E para ir mais, né? Só que doenças e comorbidades que não se sabiam porque as pessoas não chegavam na cidade estão acontecendo agora. E voltando ao exercício físico, sim, se faz exercício físico com 40, com 50, com 60, com 70, com 80, é ou não é? O exercício físico, ele não é uma superficialidade, ele é uma necessidade. Né? A pessoa, assim como ela vai trabalhar, assim como ela tem que escovar os dentes, ela precisa se exercitar. Se mexer. Sedentarismo, ele é a vertente para ele é a porta de entrada para várias outras comorbidades, né? A gente sempre gosta de falar sobre a questão do sistema de saúde. O sistema de saúde que precisa muita melhoria, né? Sim, né? Mas as pessoas precisam fazer a sua parte também. Sim, concordo, você não sobrecarrega mais ainda. Exatamente. E o fato de tu estar sedentário, isso abre portas para pressão alta, para câncer, enfim, para um sem número de doenças que às vezes o fato de tu estar vivendo o teu dia a dia sedentário, tu não se atenta a isso. Que são coisas silenciosas muitas vezes, né? A pressão alta é uma delas, né? A pessoa vai saber que tem pressão alta quando já está passando mal. Exatamente. Quando tem um treco. Dentro dessa situação dos exercícios físicos e da alimentação,
isso tem que ser com profissionais, né? Existe uma regulamentação para atividade física, para o professor de educação física, e existe uma regulamentação da atividade de nutrição também, gente. Então, não vamos também cuidar aí com fórmulas mágicas e coisas, pessoas aí sem a formação adequada, que aí também não é saúde, né? Uma coisa que eu acho, Cláudio, que é importante ressaltar, às vezes, para as pessoas, de um modo geral, porque esse é o pensamento como um todo. Por se tratar de exercício, a gente traz aquela coisa lúdica da infância. Eu vou me pendurar nas praças vou ali. jogar meu futebolzinho, né? Isso. E aí é que está o problema, porque nós não somos mais crianças, nós não temos mais a ludicidade, né? Então, nós temos um corpo que está sedentário, que sofre estresse, que está se alimentando errado, então que está com sobrepeso. E aí tu simplesmente vai tratar o exercício como se tu fosse aquela criança lá atrás. Dá umas corridas ali no fim de semana. Então, assim, fica aquela coisa, às vezes, da pessoa fazer por conta e é onde mora o perigo. Pode estar dando problema. Muito problema. Ia te perguntar isso, porque existem vários tipos de exercícios, né? A gente vai falar sobre a questão da alimentação, mas, por exemplo, nós falamos antes sobre a questão de músculo, a questão do aeróbico, né? Quanto mais idade a pessoa, ela pensa que musculação é uma coisa que não é mais para ela. E aí a atrofia muscular é um perigaço também, né? A musculação, ela é eu vou chamar de, entre aspas, mal necessário para a gente agregar todo mundo. Tá, né? porque eu sei que é ruim ficar lá levantando peso. Eu sei que, olha, de novo, 100 pessoas, 11 não gostam. Eu sei disso. Exatamente. E então, assim, a gente precisa fazer. É igual... Precisa beber água mesmo que tu não goste de beber tanta água, né? Então, assim, a musculação, ela precisa estar na nossa vida porque ela é o estoque da nossa longevidade. Mesmo que a pessoa seja magra? Mesmo que seja magra. Magreza... não significa saúde. Não significa saúde. Tu pode estar dentro de um peso adequado e ainda assim tu ter vários tipos de problemas relacionados à saúde pelo sedentarismo. Mesmo sendo magro, sedentário magro. E tem, né? E tem. Porque tem uma relação entre gordura, peso, músculo... Exatamente. Né? E então, assim, tu pode ter N problemas, né? Porque a gente criou esse conceito de que quem não tem... Claro que quem não tem, que tem sobrepeso, a chance de ter inúmeros outros problemas é maior. Sim. Por quê? Porque o corpo ele precisa de espaço para funcionar. E a gordura, ela impede o bom funcionamento dos órgãos, né? Ela não fica assim, separadinha num canto, estragando a minha estética, né? Pois é. Ela fica... Para falar de uma maneira bem prática, exatamente. Assim, né? Ela fica ali atrapalhando o funcionamento do teu rim, do teu fígado. Do teu intestino. Estragando tudo, te inflamando, né? A questão da inflamação. Isso é uma coisa que a gente praticamente não falava. E vou falar assim, a gente não se falava muito disso até o evento pandemia. Hoje se fala assim, As inflamações que tu não enxerga. Exatamente. Então, assim, é real. Não é coisa para vender remédio, não é coisa para vender... ela existe mesmo. Ela existe mesmo. E cada vez mais, como a própria indústria, ela vai produzindo alimentos, né? A gente vem naquela coisa de fazer a comida de verdade. Sim. Quanto mais natural, quanto mais menos pacote, mais descascar, as frases clichês, desembrulhar, né? E mais descascar, né? Exatamente, tudo isso é real também. Porém, para dar conta da grande população, existe sim muita coisa que tem muito químico, são coisas prontas, inclusive coisas que estão nas prateleiras, né? De lugares saudáveis, exatamente, e que não tem muito de saudável, tem praticidade, né? O próprio sem glúten, que eu tenho que consumir bastante, eu procuro fazer em casa, com as minhas farinhas, as minhas coisas, porque o pacotinho do mercado que me facilita a vida quando eu tô com pressa, ele vem com um monte de coisas. Então, assim, eu acho importante quando a gente vai falar sobre nutrição, sobre atividade física, da gente realmente botar as claras. Pois é. Né? Porque agora tem, inclusive, né, um rótulo ali mais completo, mas que pouca gente dá bola pro rótulo.
Tava comendo esses tempos ali uns chocolatinhos e tal, e ali, aí o meu personal lá falou, já olhou ali quanto é que é uma barrinha ali? Daí ele falou, olha, caloria por dia, eu sei que esse cálculo também não é muito, né? Tem outras coisas envolvidas, mas 1.000 e poucas calorias a pessoa consome, 1.000 e poucas calorias a pessoa gasta, fica mais ou menos na conta. Só uma barrinha de chocolate tem 500, aqui eu estava comendo de morango com chocolate, uma delícia, 578 calorias. Uma coisinha de 100 e poucas gramas? Sim. Ou e seja... aí, se tu caminhar 3 horas, tu não queima. Não conseguiu queimar. A tua bicicletinha minha parada, bicicleta tu não. não vai, gente. Olha ali, tá escrito ali, aí tu te mata ali 1 hora, 50 calorias, 70 calorias, 80 calorias. Gente... E agora agora eu vou ser cancelada, porque tem um negócio que é assim, ó, é paixão nacional, né? Eu não gosto, mas açaí. Açaí. Pá, eu como de vez em quando. Pá, porque os bombadão comem açaí. Se tu comer o açaí no café da manhã... Tu é o saudável do ano. Se tu comer o açaí no café da manhã... Não coma nada. Só jejum, vai até o outro dia. Todo mundo tá rindo aqui. Vamos... É uma bomba calórica o negócio. Não, e ainda vem os complementos. Sim, aí o cara bota aquele coisinha por cima, granola por cima. A granola ainda é o mais saudável. Tá, mas tem a bananinha também. Tem o M&M, aí tem o M&M, leite condensado. Adora M&M, aí um leite condensado. Eu adoro comer frutas e depois botar um leite condensado. Acabou com as frutas todas, né? Não adiantou nada. Nutri, mas eu vou comer um moranguinho e tal. Mas aí vai lá e come ou um chocolate, troca o chocolate por um moranguinho. Aí a pessoa vai lá e come o moranguinho e come o chocolate, come as calorias do morango e as calorias do chocolate. E é um ciclo que não termina nunca. E aí acho que tá tudo bem, mas eu faço exercício e não consigo emagrecer. E aí depois é a balança que fala coisas horrorosas, né? Aquela balança, não emagreço nunca. E quanto mais a gente vai ficando jovem há mais tempo, mais difícil vai ficando para manter o peso. Isso é normal? Sim, a juventude tardia, ela é normal, ela é uma né? Porque, olha, é difícil, gente. Tem que fazer mais exercício do que tu fazia antes, gente. É essa a questão. E uma das coisas, e agora assim, eu acho injusto, porque para as mulheres é injusto, viu, Tá, mas a gente Cláudio? tem a barriguinha também. Não, mas para a mulher eu vou te dizer assim, 40, quando a mulher entra nos 40... Por causa da questão hormonal? Ela já começa climatério, né? Pode ser que demore 10 anos, 12 anos, enfim, pro evento menopausa, que é o final mesmo, né? Mas o climatério, ele dá uma boa mexida no metabolismo, né? No organismo como um todo da mulher. E aí, o que eu vejo como profissional de educação física, que as mulheres acabam... nesse período, em função de cansaço, porque a gente se sente cansada. Claro, a idade, né? E etc. Pesa para todo mundo, né? Sim. Etc. Famílias, maridos chatos, crianças rabugentinhas. Então, né? Mas aí, o que acontece? A gente vai e não tá querendo treinar forte. E para um treino de resultado... Ele tem que queimar. Não pode ser treino fofo. Tem que ser o treino, treino forte. Tem que queimar, Não tem aquela de aeróbico, dei uma suadinha. Não tem. Na esteira. O aeróbio, ele precisa existir, mesmo que existe uma apologia muito grande. Não é apologia a palavra, mas existe um apelo muito forte em cima da musculação, que é extremamente essencial. O aeróbio, o cardio, ele é extremamente essencial também. Um treino bom é um treino onde tem musculação e onde tem o cardio. Falou o cardio e o aeróbio, não é aeróbico, como se fala? É os dois. Os dois. Qual é a diferença do cardio e do aeróbio? É a mesma coisa. É a mesma coisa. É corrida, basicamente, uma caminhada, uma corrida. Corrida é aeróbio, cardio corrida é cardio. E a questão do impacto também tem diferença? Com impacto, sem impacto? Inclusive, ontem eu fiz uma live com o Dr. Daniel Klein, da gente falando. Ele é especialista em cirurgia do joelho. Sim. E nós estávamos falando sobre isso, né? Questão de impacto, de exercícios. A gente precisa individualizar. E sabe o que eu vou te falar, assim, Cláudio? As pessoas precisam entender o quanto é importante elas se sentirem únicas. A
partir boa. do momento que tu realmente entende que o teu corpo é único, tu vai buscar uma orientação Para o teu corpo. pro Diagnóstico. Exatamente. Diagnóstico, né? Exatamente. E aí tu vai entender se tu pode fazer X coisas, né? Sim, sim. E o que vai funcionar de fato. Exatamente. E não vai acabar te provocando uma lesão. E retorno lá na infância. Exercício não é lúdico. Lá na infância ele pode ser. Mas agora não. Mas agora, na fase adulta, ele não é. Agora é coisa de gente grande. É coisa de gente grande. Olha, Carol, muito legal. Por favor, tuas redes sociais, Carol, para quem está nos acompanhando e quiser tirar dúvidas dessa maneira menos nutricenês, né? E exercitês, né? Que às vezes a gente não entende nada, por favor. Quem estiver afim de me seguir, de ter um conteúdo descomplicado, de um trabalho online, que é bem importante isso também, né? A gente não precisa nem sair de casa, porque daí você pode falar, tirar as dúvidas, Exatamente. É só seguir Carol Transforma no Instagram, minha rede principal. É comigo mesmo que vai falar. Não é robô, né? não é robô, inteligência comigo artificial. Mesmo. E eu vou super adorar poder ajudar a pessoa a conquistar a sua saúde inabalável, que eu gosto de dizer, né? Que quer dizer que não quer dizer que a gente nunca vai ter nada, mas diz que a gente vai estar preparado para o que der e vier. Opa, e individual, né? Também isso, né? Por isso que muitas vezes não dá certo quando a gente vai pela internet ali, mas a minha amiga, o meu amigo fez e comigo não está funcionando muito. Não, então não se preocupe, é porque você tem que ter um para você. Tem que ter. Chama um personal e Manuto para chamar de seu. É verdade. Tenha um. Obrigado, Carol. Valeu Obrigado mesmo. eu. Obrigado.